Daremos início agora ao nosso segundo episódio do nosso projeto Endocast. Vamos tratar hoje sobre os instrumentais endodônticos. Na aula passada, nós discutimos os conceitos da endodontia e do tratamento endodôntico. E vocês perceberam que nós dividimos didaticamente o tratamento endodôntico em 4 fases básicas. A primeira seria a cirurgia de acesso, a segunda, o preparo químico-mecânico dos canais radiculares, a terceira, a obturação do sistema de canais radiculares, seguida pela finalização pelo selamento coronário, com uma restauração provisória ou definitiva. Nós vamos aqui sintetizar os principais instrumentos que são utilizados nessas 4 fases básicas. Recordando aquilo que nós conversamos na aula sobre instrumental endodôntico. Na primeira etapa, que é a cirurgia de acesso, os principais instrumentos utilizados são o alta rotação, com refrigeração, e as brocas, que realizarão o desgaste do esmalte da dentina até que a gente encontre a câmara pulpar. A broca esférica ela é utilizada para realizar o desgaste inicial da cirurgia de acesso. No início do aprendizado endodôntico, nós damos preferência para as brocas diamantadas, pois assim você pode ter mais controle do desgaste nesta fase que você ainda está aprendendo a realizar o tratamento endodôntico. A broca esférica ela é apresentada em 2 comprimentos, a de haste curta e a de haste longa. Você vai escolher uma das duas para fazer a cirurgia de acesso dependendo das características morfológicas do dente em questão. O diâmetro da broca também é importante. A broca esférica é apresentada em vários diâmetros, desde um menor até um maior. A escolha desse diâmetro é muito importante para se evitar acidentes e iatrogenias durante o tratamento endodôntico. Esse é outro tópico que merece sua atenção na aula prática. Questione o professor do porquê da escolha daquela broca. Todo o desgaste inicial de esmalte e dentina, que nós chamamos de desgaste, da trepanação inicial e depois da remoção do teto da câmara pulpar, ele é feito com broca esférica. Para finalizar a cirurgia de acesso, ou dar aquela forma de contorno desejada, nós utilizamos também brocas troncocônicas de ponta inativa e também ativa, dependendo do caso. Aqui na disciplina de pré-clínica 2, que vocês estão iniciando ainda o aprendizado endodôntico, as brocas troncocônicas são inativas, para se evitar também iatrogenias, como perfurações na área de furca. A cirurgia de acesso ela é finalizada quando você não tem mais a presença de teto de câmara pulpar e quando as paredes adjacentes estão lisas e divergentes. Logo após a cirurgia de acesso, nós damos início ao preparo químico-mecânico do canal radicular. Aqui na disciplina de pré-clínica 2, nós vamos apresentar para vocês 2 técnicas básicas de tratamento endodôntico. Uma para monorradiculares e outra para multirradiculares. Em ambas as técnicas, nós seguimos alguns passos operatórios. Esses passos são o cateterismo, onde você vai conhecer a anatomia interna do canal radicular, o preparo cervical do canal radicular, seguido da odontometria e logo após o preparo apical, ou seja, a finalização do preparo químico-mecânico. Nesta etapa, nós utilizamos os instrumentos endodônticos, mais conhecidos como limas endodônticas. Esses instrumentos endodônticos são fabricados de aço inox e já são utilizados há décadas na endodontia. Nas técnicas de preparo químico-mecânico para dentes monorradiculares, basicamente nós vamos utilizar as limas de aço inox, ou seja, os instrumentos de aço inox. Quando vocês forem treinar o tratamento endodôntico em dentes multirradiculares, nós acrescentaremos os instrumentos fabricados com ligas de níquel-titânio. Existem também algumas brocas utilizadas em baixa rotação nesta etapa do preparo químico-mecânico. São as brocas de Largo e as brocas de Gates-Glidden. Elas são brocas também já utilizadas há muito tempo na endodontia. São versáteis, econômicas, fazem um bom trabalho quando bem indicadas. Elas se apresentam em vários diâmetros e também em vários comprimentos. Elas possuem a ponta inativa e cortam em lateralidade na sua parte ativa. E são utilizadas então para fazer o desgaste da área cervical do canal radicular. Na aula prática, vocês devem se concentrar em quando utilizar esse. Vocês lembram que nós conversamos na aula que as ligas metálicas de aço inox nada mais são do que ligas de ferro com um certo teor de cromo. E as ligas de níquel-titânio, elas pertencem às ligas metálicas com algumas propriedades especiais. Vocês lembram do efeito de memória de forma e a superelasticidade. Esses instrumentos endodônticos de aço inox, eles são fabricados e comercializados seguindo algumas normas internacionais.
Isso também há décadas já na endodontia. Ou seja, independente da marca comercial ou do país, as características dos instrumentos de aço inox deveriam ser os mesmos. Os instrumentos de aço inox, eles são compostos pelo cabo, pelo intermediário, pela parte ativa e pelo guia de penetração. No cabo do instrumento, nós temos informações sobre a sua identificação. Nós temos geralmente um desenho geométrico estampado no cabo, que nos dá informação sobre a secção transversal, e também um número, que nos dá informação sobre o diâmetro desse instrumento. O intermediário, que vem após o cabo, ele é o responsável por variar o comprimento do instrumento endodôntico. Esse comprimento ele pode ser de 21, 25, 28 e 31 milímetros. E a parte ativa do instrumento, que é a responsável pelo desgaste da dentina, elas têm uma forma cônica e sempre com 16 milímetros, além de apresentar um tipo de secção transversal, que geralmente nos dá a informação do poder de corte desta parte ativa. Essa parte ativa, por ser cônica, ela tem um diâmetro inicial e um diâmetro final. A conicidade da parte ativa de uma lima de aço inox ela é padronizada em 0,02 milímetros por milímetros, ou seja, ela aumenta 2% a cada milímetro. Os instrumentos de aço inox, segundo a padronização ISO, eles são apresentados em séries. Nós temos a série especial, que é formada pelas limas de números 6, 8 e 10, nas cores rosa, cinza e roxa respectivamente. São limas de fino diâmetro. Nós temos as limas da primeira série, que são as limas 15 de cor branca, 20 de cor amarela, 25 de cor vermelha, 30 de cor azul, 35 de cor verde e 40 de cor preta. Temos as limas de segunda série, 45, 50, 55, 60, 70 e 80, nas cores branca, amarela, vermelho, azul, verde e preta respectivamente. E também as de terceira série, que são as de maior diâmetro. As limas 90, 100, 110, 120, 130, 140, nas cores branca, amarela, vermelho, azul, verde e preto. Lembrem-se que essas regras de fabricação, essas normas internacionais, ou de estandardização, elas são empregadas para as limas manuais de aço inox. Existem vários fabricantes que hoje produzem outros tipos de lima, principalmente com outras ligas metálicas, onde as regras de cores, diâmetros e conicidades são modificadas. Não seguem esse padrão. Mas isso será um assunto, de uma próxima conversa nossa. Hoje nós vamos nos ater às limas manuais de aço inox. Essas limas manuais existem vários tipos, conforme a fabricação. As principais que serão utilizadas por nós são as limas tipo K, lima tipo Kerr. As limas tipo K são bem antigas. Foram idealizadas a partir de 1915. Elas são fabricadas ou por torção da haste ou por usinagem. A ponta de uma lima tipo K ela pode ser cônica, circular ou piramidal. Dependendo do tipo de ponta, ela ganha uma característica na hora de realizar o preparo químico-mecânico. Ela é apresentada também com duas secções transversais, uma triangular e a outra quadrangular. As mais comuns são as quadrangulares, que possuem 4 arestas de corte, dando assim um ângulo de 90 graus. Quanto menor o ângulo de corte, maior a capacidade do instrumento cortar dentina. A lima tipo K triangular, que tem 3 arestas de corte, tem um ângulo de 60 graus. Sendo assim, ela tem uma maior capacidade de corte. Existem limas tipo K com denominação flex, que tem um pouco mais de flexibilidade. A cinemática de uma lima K, ou seja, o movimento que deve ser empregado nesta lima para que ela corte dentina, ele é bem versátil. Pode ser um movimento de limagem, um movimento de rotação para a direita de 1/3 de 1/4, de volta, ou um movimento oscilatório e também mecanizado. Outro tipo de lima são as limas tipo Hedstrom. As limas tipo Hedstrom, elas são fabricadas por usinagem e elas se apresentam como cones sobrepostos e com a secção transversal em forma de vírgula. Sendo assim, ela apresenta uma aresta lateral de corte e o ângulo pode variar de 30 a 90 graus. As limas Hedstrom possuem um alto poder de corte. Geralmente, são utilizadas com movimento de limagem manual e utilizamos para o desgaste de algumas áreas especiais dos canais radiculares, como, por exemplo, istmos, áreas de achatamento ou até instrumentação de curvatura. Uma dica importante é que vocês aprofundem os estudos sobre as propriedades mecânicas desses instrumentos. Dependendo da liga que ele foi fabricado, ele vai ter um tipo de resistência mecânica, uma elasticidade, uma plasticidade e um limite de resistência.
Outro item importante também para se aprofundar os estudos são as partes da área ativa da lima, como a haste de corte, o núcleo desse instrumento e a sua secção transversal. Todas essas características vão influenciar no preparo químico-mecânico do elemento dental. Por isso que é necessário conhecê-las com detalhes para que as escolhas certas sejam feitas. Não deixem de consultar o capítulo 10 do livro Endodontia, Biologia e Técnica, quarta edição de 2015, do professor Hélio Pereira Lopes e Siqueira Júnior. É um bom capítulo para que vocês possam sedimentar esses conhecimentos sobre os instrumentais endodônticos. Até o próximo episódio, então. Um abraço.